Nós vamos falar agora sobre saúde bucal infantil. Os pais geralmente se perguntam: quando devo começar a levar meu filho ao dentista? Quem responde essa pergunta com toda a propriedade é a especialista em odontopediatria, Marcela Amorim, que está conosco aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jackson. Bom dia, ouvintes, pais, mães. Bom, é uma dúvida dos pais essa pergunta e que tem também, claro, um levantamento dos internautas quando se fala em criança, com quantos anos se deve levar para uma consulta ou até mesmo alguma avaliação ao dentista. Isso é uma dúvida bem comum no consultório mesmo. O ideal é que a criança vá no primeiro ano de vida, principalmente aos 6 meses de idade, que é quando está começando a nascer os primeiros dentinhos, a mãe está terminando a licença maternidade. Então, nesse momento, surgem várias dúvidas sobre a introdução alimentar, sobre usar ou não chupeta, ainda precisa mamar no peito. Então, essas dúvidas todas a gente tira nessa primeira consulta. Certo. E você tocou num assunto muito pertinente, que é com referência à chupeta, né? Muita gente enfrenta problemas com a chupeta. E é claro, existe um período de uso da chupeta? Existe. Assim, primeiro é importante explicar que a criança ela tem essa necessidade de sucção. Certo. Que isso é uma forma dela se sentir mais segura. Então, normalmente a alimentação no peito é suficiente. Ela acaba não precisando da chupeta. Porém, quando a mãe não consegue amamentar por algum motivo, essa sucção é necessária. Então, assim, até os 3 anos de idade é a idade limite para remover essa chupeta. Mas o ideal mesmo é aos 2 anos, que acaba que... Aos 2 anos de idade, a criança, no caso. Isso, a criança. Que ela tem toda, digamos assim, o hábito de sucção. Isso, assim, até os 2 anos, existe a chance dessas possíveis desarmonias dentárias serem resolvidas sem precisar de aparelho. Então, é bem mais tranquilo. Muito bem. Agora, quais os problemas bucais são mais comuns em crianças que a senhora tem atendido e como evitar esses problemas? Os mais comuns são a placa bacteriana, que é o biofilme, né? O acúmulo de alimento, que pela falta de escovação, a gengivite e a própria cárie. Todos esses alimentos, eles são causados pela má higienização mesmo e podem ser evitados com esses cuidados básicos e as visitas periódicas ao dentista. Outro problema comum que a gente também enfrenta é a candidíase, que é o popular sapinho. Ela é uma infecção fúngica normalmente causada pelo hábito do bebê de colocar objetos na boca. Então, esses brinquedos, esses objetos têm que estar sempre bem higienizados. Entendi. Manter sempre ali o cuidado desses brinquedos que a criança fica mordendo, colocando na boca. Tudo leva pra boca. Caiu no chão, limpa, não, chupeta, tudo isso tem que ter bastante cuidado. Aí vai dizer assim, poxa, mas criança dá muito trabalho. Dá mesmo. Dá. Né? Isso é natural. É natural. Né? Agora, veja, tem sido frequente, as pessoas têm tido essa conscientização de levar as crianças ao dentista, porque não era comum até pouco tempo. Mas tem tido uma conscientização maior dos pais neste momento? Sim, aumentou bastante. Eu já consigo perceber, dos meus primeiros anos de formada para agora, eu atendia muito paciente com cárie, eu já fiz muita extração em criança que ainda não tinha que extrair. Certo. E hoje em dia não, a gente já está mais nessa fase de prevenção mesmo. Entendi. De limpeza, já está bem mais consciente. Mas a gente ainda precisa avançar bem mais. Mais. É porque, assim, o que a gente imagina é que a criança está começando a ter ali o surgimento da sua dentição. E não há necessidade pelo contrário, tem que acompanhar esse surgimento dos dentes com um profissional. Isso, a gente escuta muito assim, é dente de leite, ela vai perder, ela não precisa desse Depois dente. Nasce outro. Vai nascer outro, não tem problema. Isso é o maior erro, porque o dente de leite, ele serve como guia para o nascimento dos permanentes.
ele que guia a formação óssea. Então, eles têm a importância deles. Tem total importância. E futuramente, os que virão seguirão o curso do primeiro. Isso. Né? É. E isso quer dizer que é uma dentição que se aproxima da perfeição, vamos falar se aproxima da perfeição, Sim. e que não tenha nenhuma irregularidade futura, não é verdade? Isso. E fazendo essa prevenção desde cedo, evita que tipo de problemas no futuro, já na adolescência, por exemplo? Olha, a cárie, por exemplo, a cárie, ela tem um curso de formação. Então, assim, as visitas periódicas a cada 6 meses, a gente acaba evitando essa cárie. Certo. Não foi em 6 meses, essa cárie vai aumentando, acaba virando um tratamento de canal, depois pode ser que precise de uma coroa. Em casos mais graves, a gente precisa extrair o dente, fazer implante. Então, tudo isso a gente consegue evitar indo certinho, de 6 em 6 meses, acaba fazendo só a limpeza. O período de visita é de 6 meses? Isso varia muito de criança para criança, de paciente para paciente, no caso. Crianças que têm muita atividade de cárie, a gente recomenda que vá de 3 em 3, que é para a gente conseguir reverter esse quadro. Crianças que já têm uma boa higienização, a gente vê que nunca teve cárie, consegue escovar direitinho em casa, de 6 em 6 meses. Quantas vezes uma criança nessa idade, nessa faixa etária que nós estamos discutindo aqui, doutora Marcela Amorim, ela precisa fazer a escovação? Sempre após as refeições, quando acordar, antes de dormir. Quantas escovações são necessárias? A gente recomenda pelo menos 3 escovações ao dia. Certo. Depois do café, depois do almoço e antes de dormir. Sim. A primeira e a última escovação sempre com pasta com flúor, respeitando a quantidade de só um grãozinho de arroz. Porque a criança também não... O flúor, assim como qualquer medicamento, em excesso, ele é prejudicial. Certo. Por isso que a gente recomenda a quantidade certinha, que ele tem mais vantagens do que desvantagens. Entendi. Então, assim, quando a criança vai para a escola, a gente recomenda que leve uma pasta sem flúor, porque a gente não tem como controlar a quantidade de flúor que a criança está ingerindo. Entendi. Mas em casa é importante, que na primeira e na última escovação, pastinha com flúor. Muito bom. E olha só como os pais também são necessários, muito importantes, para se manter essa saúde bucal das crianças. Sim, com Presença certeza. constante. Com certeza. E a criança, ela só pode escovar sozinha, ela só tem coordenação motora a partir dos 6 anos. Contanto que ela tenha sido ensinada antes disso, Entendi. não é? Fez 6 anos, larga a criança. A mãe, geralmente é a mãe, né? Não... Geralmente é a mãe, né? Vamos reconhecer aqui. A mãe vai lá, tem que escolher uma cerda também. Isso, a escovinha própria para a idade, o tamanho da cabeça da escova. Sim. A escova, ela tem nomenclatura fases, lá isso, 0 a 3 anos, certo. 4 a 6 anos. Olha só. Escova, a cerda sempre macia, inclusive para adulto. É? Escova média do... Só para criança. Não. Eu estou me agredindo todos os dias. Não pode. Então, puxa vida. Escova média colocar dura. um escovão de aço. A gente usa só para limpar a prótese. Sim. Mas escovação mesmo sempre macia, Pra extra vida macia, toda, né? para a vida toda. É mesmo, é? Isso. Peraí. Vou trocar tudo então em casa. Olha, doutora Marcela Amorim, qual é o contato que as pessoas podem ter para também, né, tirar outras dúvidas ou até mesmo marcar uma consulta, né, uma avaliação? Qual é o contato? Olha, eu atendo na clínica Ortofácil, que fica ali na rua Ipixuna, no centro. Certo. E o contato é o 99142-5224. Repetindo. 99142-5224. Muito bem, muito obrigado pela entrevista, doutora Marcela Amorim e Silva, odontopediatra, que está conosco aqui, trazendo e compartilhando todos os seus conhecimentos. Claro que para uma avaliação mais profunda você tem que ir ao dentista, ao cirurgião dentista, ao odontólogo, odontopediatra, tem certeza. várias nomenclaturas agora, Isso. na modernidade. Mas precisa ir para tirar todas as dúvidas e ter uma avaliação precisa. Muito obrigado, tenha um bom dia e uma ótima semana de atividades.